Tem um grupo aqui do pessoal que faz o canal, Aham. e a gente começou a comentar sobre a sua história, e a gente falou, cara, que história bizarra, fantástica, com reviravoltas. Ela é perfeita como. Claro, eu não queria estar na sua pele, é óbvio que não. Sim. Mas você vendo o final dela, ela é perfeita como um ciclo para você entender o ser humano, ou as facetas do ser humano. E eu queria, antes de você contar essa história, dar o contexto, que a gente tá falando de contexto, do que era a sua vida antes e o que Ok. ela é hoje. Qual é esse contexto da sua vida antes de acontecer essa tragédia que hoje eu não sei se você ainda considera uma tragédia ou Óbvio. um evento transformador? São as Não, duas coisas. não, não. Não dá pra falar pelo isso, amor né? de Deus. Eu não vou florear dor. É. Não vou. Isso me transformou numa outra pessoa. Não, doeu pra caramba. Não queria ter passado e não quero passar de E novo. não deseja isso pra E ninguém. não desejo, Exatamente. inclusive pra pessoa que fez. É. Não desejo. Entendeu? Porque eu aguentei. Mas eu sou, segundo a advocacia, a minha história é tese de inúmeros doutorados e mestrados da advocacia e da psiquiatria. Da psiquiatria também. Porque, segundo eles, eu sou o único caso que não se matou. Isso é a coisa mais incrível. Alguém que chegou perto foi o reitor da Faculdade do Sul, que foi acusado erroneamente por uma delegada da Lava Jato. Falou que ele tinha desviado verba. O cara afundou numa depressão pela vergonha, subiu na escadaria do shopping e se jogou. Caramba. Depois descobriram que ela tinha errado. Essas histórias, então, cara, a grande maioria, ou quase a totalidade, termina em suicídio. Ou em assassinato, né? No meu caso também não conseguiram me matar, mesmo com todo o poder de dinheiro e político por trás. Caramba. Né? Porque tinha senador envolvido, tinha ministro envolvido. Eu sei. Né? Então vamos ao contexto. Antes eu era o Felipe Heidrich, vindo da roça, sou criado na roça. E quando eu falo roça, é roça mesmo. Roça de Minas? Roça de Minas, no sentido de que, assim, você quer leite, você vai na vaca. Você quer feijão, você planta feijão. Você planta cana, espreme a cama, faz a garapa, o caldo de cana, bota no fogo pra virar rapadura, ralar e ter açúcar. Entendeu? Caramba. Eu fui criado nesse contexto, que a água era no gerador, não tinha TV. Você tinha uma parabólica, às vezes você pegava manchete, às vezes pegava a Globo. Com bombrilzinho em cima. Com bombril. A gente colocava uma tela furta-cor na frente da TV pra ter a impressão de que ela era colorida. Aí a pessoa ficava meio verde. Eu já vi isso, cara. Era uma TV de tubo que você tinha que ligar pra ela aquecer antes. Eu peguei essa época. Então, só que eu tô falando isso da década de 80, não tô falando isso da década de 50, Mas entendeu? década de 80. Só que lá não tinha tecnologia. E a minha cidade, tipo assim, você passou mal, você precisa comprar alguma coisa, tem que ir na outra cidade. Você viajava pra fazer compra, ou pra ir no médico, não tinha nada disso. Então eu fui criado nisso até os 21 anos. E a minha família é de cafeicultores. Então, assim, meu avô meio que comprou metade da cidade, tinha muitos cafés, gado, ele também era dentista, ele também era ourives, ele também lapidava joias. Então, assim, para suprir a necessidade local, ele acabou fazendo tudo. E foi muito próspero com isso. Aos 21 anos, eu já era muito fora da realidade. A minha família queria, óbvio, que eu permanecesse lá para cuidar da fazenda, ou ser um dentista e tudo mais. Mas não, a cidade não me preenchia mais. As perguntas que eu fazia desde criança, elas nunca eram respondidas. Então, por exemplo, eu li toda a coleção de Machado de Assis com 9 anos. Caramba. Sabe, eu li Erich von Däniken com 11. Né, o cara que fala sobre ufologia, sobre extraterrestres, eram os deuses astronautas. Então, assim. E como você tinha isso na sua biblioteca? Você ia atrás? Não, ia atrás. Como era uma cidade turística, os turistas às vezes doavam livros para a biblioteca. E eu tinha parentes que moravam no Rio de Janeiro e levavam, sabe, deixava lá. E eu pegava e lia, e rabiscava. Eu tenho livros assim com a minha letrinha de 12 anos, de 11 anos, porque ficou no meu escritório externo, né? Porque o que ficou na minha casa eu perdi. E aí, isso aqui tava no escritório externo. E aí, eu venho pro Rio de Janeiro e aí eu vou fazer música, né? Eu achava que a minha vibe era ser cantor ou instrumentista. Eu fiz música, fiz coral, regência, ópera, toquei piano. E aí fui fazer algumas matérias na mesma sala que se estudavam os teólogos. Eu cresci na igreja. Então, desde criança, eu era
presbiteriana. Então, desde criança, eu era envolvido com as coisas de igreja. De criança, eu era líder das crianças, jovem líder dos jovens, adolescente líder dos adolescentes. Eu fui o diácono mais jovem da história do presbiterianismo na nação. Então, então a religião e a Bíblia, eu li a Bíblia uma vez por ano, então com 20 anos eu já tinha lido 20 vezes, essas coisas. Sim. Eu vim para o Rio de Janeiro e aí decido fazer depois teologia. Faço teologia. Mas já vendo como uma vocação? Eu me apaixonei pela ciência da teologia. Tá. A vocação veio depois. Tá. Até porque eu trabalhava secularmente, né? Secularmente eu tinha um emprego outro, né? E eu era muito próspero nesses empregos. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinham 13 filiais, ela era a 13ª no Rio de Janeiro. Eu assumi essa empresa em 2 anos, ela era a vice, só perdia para a matriz em Belo Horizonte. Então assim, Deus me dava muita prosperidade no que eu fazia. Até que em 2008 eu decido viver exclusivamente para a religião, para Deus. E aí eu começo a escrever, viajar, fazer conferências no Brasil e no mundo. Mas tem algum gatilho, alguma coisa que te faz mudar de ideia? Eu tive uma experiência com Deus. E experiência é coisa muito pessoal. Claro. Entendeu? Eu já era voluntário no lixão de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Já tinha passado 4 anos e meio lá dentro. Que eu sempre dizia assim, poxa, eu vim de uma família muito abastada. Eu nunca tive dificuldade nenhuma. Como que eu vou saber os problemas das pessoas? Então eu escolhi ajudar igrejas na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza é o limite que divide as favelas do Rio de Janeiro de Manguinhos Mandela, que é Terceiro e Comando Vermelho. Caramba. Entendeu? Onde meu tio foi assassinado, inclusive ali passando de um lugar para o outro. Eu decidi ficar ali ajudando. E eu falei, não é o suficiente. Então eu fui pro lixão, passei 4 anos e meio. E você imagina, né, uma pessoa que nunca tinha sentido cheiro de churume, né? E eu passei 4 anos e meio lá, fazendo a obra. E aí me tornei conhecido nacionalmente, comecei a participar de vários programas, rádio, artigos, viajar o mundo e tudo mais. Como eu já estava num conhecimento, numa exposição muito grande, alguns amigos em comuns também me apresentaram uma mulher que me seguia nas redes sociais e que comentava algumas coisas e que tinha passado por uma tragédia muito grande, que veio a ser a minha esposa. Mas até então você não era pastor ainda? Não, eu já pastoreava, sim. Tá. Eu, em 2009, eu terminei a faculdade e já cuidava da igreja. Tá. E aí, eu caso em 2013. Tá. Com quantos anos? Com 33. 33. E em 2016, eu acordo no hospício. 3 anos? 3 anos e... 3 anos e... É isso aí. 3 anos e pouco. Porque teve 1 ano de namoro também. Então você casa em... Eu caso em novembro de 2016 e 2013. E dia 14 de junho de... Hoje, faz 5 anos que eu saí do hospício. É mesmo? Hoje, dia 23. Hoje é dia 23? Faz 5 anos que eu fui resgatado do hospício pela minha mãe, que conseguiu me localizar e me retirar de lá. Mas espera que a gente tá... Como você foi parar no hospício? Então. É a lacuna que eu tô... É o elo perdido. O elo perdido agora. Eu tava num casamento que eu acreditava que era incrível. Fazia vídeos para casados, dava palestras para casados, para solteiros. Eu estava extremamente realizado. Eu tinha... Como eu tenho uma facilidade muito grande de administração, eu tinha pegado tudo aquilo que eu produzia, mais do que minha esposa produzia, e eu transformei isso num império. Grana? De grana. Ah, é? Sem usar dinheiro de igreja. Eu nunca recebi da igreja. Caramba. Nunca recebi 1 centavo de igreja. Nunca aceitei. Eu desafio qualquer pastor de qualquer ministério dizer que me chamou para pregar e me pagou. Cobrou. Nunca. Eu pedia livros, venda de livros. Vende meus livros aí. Tá. Entendeu? Só que os meus livros vendiam tipo 10, 15, 20 mil. Eu era assinante da Planeta. Eu era autor da Planeta. Eu era numa categoria dos excelentes, junto com o Fábio, junto com Augusto Cury, essa galera. E aí eu construí um império muito grande. Só que eu comecei a adoecer, a passar mal, a inchar muito.
E alguns meses antes de tudo acontecer, a minha ex, ela dizia assim, olha, e se acontecer alguma coisa com você? Mas você tava inchando por quê? Por estresse de trabalhar muito ou não? Eu tenho as desconfianças, porque um dia, por exemplo, a minha boca começou a sangrar, eu tive que ir pro hospital e acharam um pó de vidro. Caramba. Eu achei que era cozinheira e mandei a cozinheira embora. Mas eu não tenho provas, então não vou fazer sequer sugestões. Sugestões. Mas fato é que eu comecei a inchar, ficar anêmico, adoecer, e eu tinha uma vida super saudável. Inclusive, minha ex é muito amiga da Flor de Lis. Não sei se você conhece. Muito amiga. Eu conheço. E aí, inclusive a Flor de Lis prestou todo o apoio a ela quando isso aconteceu. Aí, construímos o império e tal. E quando Bem sucedido. Pouco antes disso tudo acontecer, ela começou. E se acontecer alguma coisa com você? Símbolo da família feliz, né? Símbolo de uma família margarina e tudo mais. E se acontecer alguma coisa com você? Você viaja tanto, você tá doente, a gente vai ficar desamparado. A sua família que mora lá em Minas vai ter metade de tudo, eles nem vão saber usar. Caramba. Eu dizia, porque eu casei pra morrer casado. Eu dizia, ué, mas não tem problema, passo tudo pra você. E aí eu fui comprando as coisas no nome dela. Caramba. Mas não foi suficiente. 18 dias antes de tudo acontecer, ela me propôs alterar o regime de comunhão do casamento. Que era? Era comunhão parcial. Tudo que nós construímos depois era nosso. Antes era individual. Para separação total. Porque tudo já estava no nome dela, e agora com separação total, caso houvesse um divórcio, ela ficaria com tudo. E aí você eu não falei, topou? não topei, eu faço um testamento e deixo para você. Mas isso criou um pânico na casa, porque ela não aceitou e começou a brigar e não sei o quê. Aí ela dizia que era pela faculdade da família dela, porque eles tinham uma faculdade que herdaram do pai, a Faculdade de Toledo de Araçatuba. Só que ninguém fala que, por exemplo, quando eles herdaram a faculdade tinha 41 milhões de dívida. Entendeu? Quando eu conheci ela, ela morava de aluguel, tinha um carrinho errado, entendeu? E foi comigo que foi morar numa casa imensa de 1000 metros de quintal, com um jardim lindo, num condomínio, lá no condomínio mais top do Rio, do bairro. Então, assim, aí ela não topou e começou a ter muito problema. Tá ok. Eu continuei cumprindo a minha agenda. Eu vim aqui para São Paulo e fiz um final de semana de conferências. Fui para Sorocaba dia 10 e no dia 11 eu estava em Campinas, na Nazareno de Campinas, aonde eu preguei sobre Jó. Dia 11 de junho de 2016, eu preguei sobre Jó. E eu falei assim, eu louvo a Deus por não ter passado o que Jó passou. Eu disse isso. Pra quem não sabe, a história de Jó é bizarra também. E eu complementei, se Deus me fizesse passar pelo que Jó passou, eu negaria Deus. Caramba. Até hoje eu peço essa pregação para essa igreja, eles se recusam. Eles tiraram do ar e se recusam a me enviar. Nazareno Central de Campinas. Pô. Era a prova do que eu preguei. E 3 dias depois eu tinha perdido tudo. E acordei no hospício. Isso foi dia 11 de junho de 2016. Eu viajei a noite inteira de São Paulo para o Rio para chegar dia 12 de junho, que era dia dos namorados, era um domingo e era aniversário dela, que fazia aniversário no dia dos namorados. Então nós comemoramos na igreja, com ceia, com crianças, festividades, não sei o quê, fomos almoçar, todo mundo feliz comemorando. Dia 12 de junho. Dia 13, eu vou pra empresa, acordo, vou pra empresa, porque eu tava em viagem, vou pra empresa organizar, chego em casa... Você tinha uma empresa? O que era? A Peregrino era minha. É porque a gente tá na justiça ainda. É muita coisa que eu perdi. Caramba. É muita coisa. A Peregrino era sua e de quem? Só minha. E por que você tá brigando, então? Porque... ela tinha procuração de plenos poderes, né? Eu perdi até o INPI, eu tô na justiça até pela minha marca. Caramba, no INPI também estão contestando. Qualquer pessoa que comprar os meus livros antigos, que não são depois desse, os direitos não vão pra mim. Só pra você ter ideia. Caramba. Então essa editora aqui vai reimprimir todos os meus livros antigos, relançar com uma versão estendida pra eu poder ter direito do que eu escrevi. Que absurdo. Com detalhe que eu montei uma empresa pra ela deter os meus direitos, pra eu não ter que dar direitos pra outra empresa. Eu montei uma empresa pra administrar as minhas coisas. Certo. Entendeu?
Era isso, basicamente. Caramba. Aí eu contratei um advogado pra gerenciar só as coisas da empresa. E esse advogado tava lá junto com a minha ex.